Fala Universo Vascaíno, bem-vindos, vascaínos e vascaínas, a mais um emocionante episódio do Bate-Papo Vascaíno. Malta, Pátria ou Ordem de Cristo? Qual cruz é o símbolo do Vasco da Gama? Esse é mais um capítulo da grandiosa história do Vasco. Existem aqueles que defendem que o certo é realmente Cruz de Malta, quanto outros estudiosos defendem que tudo se trata de um mal-entendido, que esse erro não passa de um grande equívoco histórico. Aqui nesse vídeo vamos trazer as duas versões, cada uma com seus argumentos, e você tire suas conclusões. Versão defendida por João Ernesto da Costa Ferreira, ex-diretor de Patrimônio Histórico do Vasco na gestão Roberto Dinamite. A Cruz de Malta não era para ter sido o símbolo vascaíno. O verdadeiro emblema do clube, ao menos conforme a intenção dos fundadores, deveria ter sido a Cruz da Ordem de Cristo. O elemento histórico foi ferido, explica o diretor de Patrimônio Histórico do Vasco, João Ernesto da Costa Ferreira. Era para ser a Cruz de Cristo, e ponto final. O dirigente vascaíno afirma que uma sucessão de erros levou o clube a manter, durante mais de um século, a Cruz de Malta, na verdade, uma cruz pátria, chamada equivocadamente de Cruz de Malta. Existem erros que acontecem e que vão sendo divulgados e aquilo passa a ser uma grande verdade. O Vasco é conhecido como o Clube Cruzmaltino, acabará sendo sempre, e ponto final, admite. Era para ser a Cruz de Cristo, mas, enfim, botaram uma cruz lá, chamaram aquilo de Cruz de Malta e aquilo acabou se tornando uma identidade. Segundo Ferreira, a partir de agora, o verdadeiro símbolo do Vasco, a Cruz da Ordem de Cristo, estará cada vez mais presente nos materiais esportivos do clube. Como os símbolos foram utilizados desde o começo da história vascaína. Já naqueles primeiros momentos, os fundadores definiram aquele que seria o pavilhão do clube, negro, com uma faixa diagonal branca e com uma cruz. Cada uma dessas cores já simbolizava o clube. O negro representa o desconhecido dos mares, pelas quais passavam as grandes navegações. A faixa diagonal branca, de um canto ao outro, representava a luminosa rota vitoriosa dessas grandes navegações portuguesas. E aquela cruz simbolizava a fé cristã, até porque muitos fundadores eram portugueses, vindos de uma nação essencialmente cristã. Mas aí eles feriram o elemento histórico. Porque qual cruz era essa que deveria ser colocada ali? A cruz que ornava as caravelas das grandes navegações, que era a Cruz da Ordem de Cristo. Era para ser isso, mas por razões que agora não adianta nós querermos discutir, a cruz que foi colocada ali foi um pouco deturpada. E se chamou aquilo de Cruz de Malta. Então, já estamos falando de um segundo nome, o primeiro seria a Cruz de Cristo, depois falamos de Cruz de Malta. E o Vasco ficou conhecido como o Clube da Cruz de Malta, o Clube Cruzmaltino. Entretanto, aquela que deveria ter sido colocada, a Cruz de Cristo, não foi colocada. Foi colocada essa Cruz de Malta, que na verdade nem é a Cruz de Malta. Ela se aproxima mais de uma outra cruz, que é a Cruz Pátria. Então, foi essa mistura que acabou acontecendo e houve esse ferimento do elemento histórico. Era para ser a Cruz de Cristo, e ponto final. Durante quase um século, por causa da Cruz de Malta, o Vasco foi chamado de Clube Cruzmaltino. A partir de agora, diante desse retorno às origens, com a Cruz de Cristo, o clube poderá ser chamado de Cruz Cristino? Existem erros que acontecem e que vão sendo divulgados e passam a ser uma grande verdade. O Vasco é conhecido como o Clube Cruzmaltino, acabará sendo sempre ponto final. Isso acabou se incorporando à nossa própria identidade. Não que a cruz seja uma Cruz de Malta. Era para ser a Cruz de Cristo, mas, enfim, botaram uma cruz lá, chamaram aquilo de Cruz de Malta e aquilo acabou se tornando uma identidade.
Até nisso o Vasco tem uma característica de miscigenação. Ele pegou essas três coisas aí, embaralhou isso tudo e adotou isso. Assim como essa miscigenação que um dia fez com que o negro tivesse espaço no mundo do futebol, o Vasco também acabou usando isso para os seus próprios símbolos. Essa é uma parte da entrevista concedida por João Ernesto da Costa Ferreira a um site onde ele defende que Cruz de Malta foi um erro e que na verdade a cruz que deveria ser usada pelo Vasco desde a fundação era a cruz da Ordem de Cristo. Fato esse que o colunista do site do Casaca, Carlos Eduard, discorda completamente, defende que nunca houve um erro e explica dizendo, é Cruz de Malta e ponto final. Volto com as explicações fundamentadas sobre a presepada em relação à nossa cruz. Primeiro sobre a origem, a definição Cruz de Malta é uma referência à atual Ordem Soberana e Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, de Rhodes e de Malta. A ordem tem origem por volta de 1099, em Jerusalém, quando alguns mercadores de Amalfi organizaram uma casa religiosa para tratar peregrinos doentes e acolher indigentes. Anos mais tarde, um hospital foi construído junto dela sob uma congregação de nome Ordem Hospitalar de São João Batista de Jerusalém. Em 1113, o Papa nomeou a congregação, sob o título de São João, e deu-lhe regra própria. Em 1120, o francês Raimundo de Puy, nomeado grão-mestre, acrescentou ao cuidado com os doentes o serviço militar. Face às derrotas e consequente perda pelos cruzados dos territórios na Palestina, a ordem passou a operar a partir da ilha de Rhodes, onde era soberana, e mais tarde desde Malta. A frota da Ordem de São João, ou de Malta como começou a ser denominada, foi uma das mais poderosas do Mediterrâneo e contribuiu para a grande derrota dos otomanos na Batalha de Lepanto em 1571. Foi durante o período em Malta, no século XVI, que a Cruz de Malta mais recente aparece como símbolo da ordem. Digo mais recente pois, na realidade, tanto na Ordem dos Hospitalários, primeira denominação da Ordem de Malta, quanto na Ordem dos Templários, precursora da Ordem de Cristo, diferentes tipos de cruzes foram usadas ao longo dos séculos. Como podemos ver nas moedas, o primeiro selo da ordem, esquerda, é uma cruz formei, o segundo selo, direita, é uma cruz patei, ou pátia. As moedas são do Hospital Oxford, século XIII. Logo, podemos concluir que não havia um estilo definido pois diferentes formas de cruzes eram usadas. Dessa forma qualquer das variações usadas pela Ordem Hospitalar de São João Batista de Jerusalém até a atual denominação de Ordem Soberana e Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, de Rhodes e de Malta pode receber o nome de Cruz de Malta. Vou citar aqui um livro anterior à fundação do Clube de Regatas Vasco da Gama que corrobora para o que foi aqui escrito. O nome do livro é A Manual of Heraldry, Historical and Popular, um manual de heráldica, histórico e popular, publicado em 1863 por Charles Boutel. No capítulo 7º chamado The Heraldry of the Cross, a Heráldica da Cruz, na página 34, o autor diz The Cross of the Eight Points, distinctively so called, and non also as a Maltese Cross, is represented in 71. This cross was borne by the Knights Templars, Gules, upon a field Argentergenia. By the Hospitaliers, or Knights of St. John, the same cross was borne Argentergenia, upon a field Sable. Tradução: a Cruz dos Oito Pontos, distintamente chamada, e também conhecida como a Cruz de Malta, é representada na figura no 71. Esta cruz foi carregada por cavaleiros templários, vermelha, sobre um fundo prateado. Pelos hospitalários, ou cavaleiros de São João, a mesma cruz aparece prateada, sobre um fundo preto. Aqui vemos uma ilustração recente de um cavaleiro hospitalário. É nítida a semelhança com a cruz do uniforme do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas o que Malta tem a ver com Portugal? Malta nada, mas a Ordem de Malta, sim. Em Portugal,
Entre os bens da ordem, tinha especial importância o priorado do Crato. Os reis viram receosos crescer o poder dos senhores do Crato, que se acentuou mais com a rebelião de Dom Nuno Gonçalves contra a regência do infante Dom Pedro, de 1392 a 1449. Dom João III, por morte do conde de Arouca, doou o priorado a um membro da família real, o infante Dom Luís, em 1528, que se intitulou Grão-Prior. Então o rei, com vista a futuros protestos, consegue do Papa Júlio III a bula de 1551, que de Antônio, filho natural do infante, fosse nomeado sucessor do pai. Dom Maria I consegue do Papa a independência do Grão-Mestrado de Malta e, poucos anos depois, o mesmo Papa decretou por bula em 1793 que, assim como pelo lado temporal o Grão-Priorado de Portugal ficaria isento de qualquer interferência de Malta, também pelo lado espiritual dependeria apenas da Santa Sé. Assim, Dom Pedro e Dom Miguel foram grãos-priores do Crato. A ordem foi extinta em 1834 e os bens incorporados na fazenda pública. Logo, diferente do que se pensa, tanto a Ordem de Cristo quanto a Ordem de Malta tiveram grande importância na história de Portugal. A Ordem de Cristo mais devido às grandes navegações, possíveis graças aos conhecimentos avançados dos Templários. Assim é a ordem mais conhecida, principalmente pelos brasileiros pelo fato da cruz de Cristo e adornar as velas das caravelas portuguesas. Concluindo, não há erro algum em se dizer que a cruz do Clube de Regatas Vasco da Gama é a cruz de Malta, apesar de Vasco da Gama ter sido um cavaleiro da Ordem de Cristo. Estaria correto também chamá-la de Cruz Patei, ou Cruz Formei, dependendo do estilo que ela apresentar. E se observarmos os uniformes das últimas décadas, vamos achar todas elas. Até algumas bem parecidas com a Cruz de Cristo, porém sem a cruz grega branca sobre a cruz vermelha. E aí, vascaíno, qual sua opinião? Quem está certo nessa história? Houve realmente um erro histórico? Ou não tem nada de errado em dizer a cruz sempre foi a cruz de Malta? Deixem nos comentários. Se você gostou dessa batalha de versões, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum episódio do Bate-Papo Vascaíno. Vamos juntos continuar a construir essa história de glórias e conquistas. Obrigado por nos acompanhar. Saudações vascaínas e até o próximo episódio. Eu sou o Bruno, e esse foi mais um Bate-Papo Vascaíno. Até a próxima, família vascaína.